Oi, gente, meu nome é Ana Cândida, eu sou astróloga e eu venho aqui falar para vocês a respeito do eclipse de amanhã, eclipse solar no signo de Câncer. Então, o eclipse ele é um fenômeno que acontece no céu e a astrologia estuda a correspondência desses fenômenos celestes com os acontecimentos na Terra. E o eclipse tem uma imagem que me vem, assim, pensando no eclipse, que ela tem até um visual poético, uma imagem poética, que pensando assim no sol e na lua como um foco de luz, como o olho, né? O olho de Deus, o olho astral, um olho masculino para o sol, o olho feminino da lua. E o olho é aquilo que nos permite, quando a gente está desperto, está em vigília. Quando a gente está em vigília, a gente está com os olhos abertos, né? Estamos despertas com esse foco de luz que é a janela da alma. Então, o sol e a lua como sendo essa janela da luz superior. E quando a gente dorme, quando as nossas pálpebras fecham, a gente sai desse estado de vigília e às vezes as coisas que estão sob o nosso controle nesse estado de vigília, a gente perde o controle porque a gente está dormindo, a gente está sonhando e aí podem acontecer coisas nesse estado fora do nosso controle, fora da nossa vigília. E que essas coisas que acontecem, elas tinham que acontecer e elas, muitas vezes, quando a gente acorda, a gente tem que lidar com elas. Então, o eclipse é como se fosse esse momento, assim, que fecha a pálpebra do sol, no caso do eclipse solar, que se fecha o olho e esse estado mais de vigília da luz, ele perde um pouco o controle e acessa, então, conteúdos ainda mais profundos. E algumas coisas podem acontecer quando essa vigília não está mais ali presente por alguns instantes, né? Que a pálpebra do olho do sol se fechou. Então, é por isso que, historicamente, os eclipses eles eram temidos como alguma coisa sombria, obscura, em que as pessoas tinham medo do que ia acontecer. Porque é como se fosse aquilo que estava por um fio, né, sendo sustentado por essa vigília, por esse estado de alerta e de controle, mas que precisa se romper, que precisa deixar ir, que aconteça esse sono e soltem um pouco essas rédeas para que os nossos instintos, as nossas necessidades de transformação venham à tona, mesmo que seja através de situações mais tensas ou densas, mas sempre no sentido do nosso progresso. Porque a origem da palavra eclipse é deixar ir, abandonar. Então, muitas vezes, para que algo possa ir embora, para que a gente possa abandonar alguma coisa, fechar algum ciclo, a gente precisa fechar os olhos, né? Fechar os olhos e deixar ir. Então, esse é um momento para a gente fazer esse exercício de estar consciente de que os olhos podem fechar por uns instantes e que as coisas que acontecerem é porque elas estavam tensionadas, sob um controle. Então, é um momento que a gente pode até perder o controle de algumas coisas, perder as rédeas de algumas coisas nesse sentido, com esse significado de deixar ir, de abandonar, de fechar um ciclo. E no signo de Câncer, para a gente poder somar as qualidades, né, energéticas desse fenômeno, o Câncer ele é um signo cuja essência, o trabalho dele essencial é conhecer o seu lugar. Então, o Câncer, quando ele está fora do seu lugar, ou ele está carente, ou ele está dominador. Então, ou ele está dependente. Então, Câncer, quando ele está fora do lugar dele, quando as pessoas de Câncer, quando a pessoa que está sendo atravessada pela energia de Câncer,
tá fora do seu lugar, ela tende a manifestar uma energia mais dominadora ou mais carente e dependente. E quando ela vai para o lugar dela, que é o centro, ela sente a plenitude, que é a máxima essencial de Câncer, é a plenitude, a estabilidade, porque o centro é onde não existe pressão. E a gente sente pressão ou da dominação, ou da dependência, ou da carência quando a gente está no lugar do outro, quando a gente não está ocupando o nosso lugar e está ocupando o lugar do outro. E isso muitas vezes pode acontecer de maneira inconsciente. A gente nem percebe, porque Câncer também trabalha com as emoções mais primitivas, mais infantis. Então, muitas vezes a gente não tem percepção, de uma maneira até como uma criança, que às vezes é meio estabanada, às vezes deixa cair as coisas no chão, derrama, não tem muita noção do próprio corpo, do próprio espaço. E às vezes essa qualidade também de Câncer nas nossas vidas vem falar a respeito disso, do quanto a gente ocupa um espaço que não é o nosso, está ocupando o lugar do outro, de uma maneira que nem está se dando conta, nem está percebendo, mas os acontecimentos que virem à tona nesse período, a gente pode olhar por esse prisma, por esse ângulo. Nossa, será que eu estava ocupando um espaço que não era meu? Ou será que eu estava ocupando de menos o meu espaço? Estava muito carente, eu estava muito dominador? Eu estava muito dependente, estava com uma postura mais infantil em relação ao outro. E também é uma oportunidade de meditar nesse sentido da plenitude, de se sentir nesse lugar mais estável, né? Então, para a gente poder pegar essa onda e surfar nessa onda canceriana, nesse momento de fechar os olhos, né? Porque esse apagão, esse fechar os olhos também pode indicar um momento de meditação, de ir para dentro, de fechar os olhos mesmo. Eu acho que essa imagem é perfeita para se falar de eclipse, né? Da gente deixar as pálpebras, a cortina dos olhos fecharem e a gente poder abrir mão um pouco desse controle, né? Que quando a gente está com os olhos abertos, né? Quando está com esse foco de luz, de vigília, a gente tem mais controle, né? Do que a gente vê, do que está fora. E a gente ir para esse lugar de dentro e buscar esse lugar da plenitude, do aconchego interior, de voltar para o lar, que é um dos sentidos também do signo de Câncer, que é esse lar dentro da gente, do nosso centro, que está tudo aqui. Então, que as coisas que aconteçam aí nas suas vidas, que você possa olhar por esses ângulos, né, que eu tive falando aqui, e aproveitar essa onda, porque é sempre para o nosso progresso, para a nossa evolução. É um momento também da gente poder prestar atenção na nossa intuição, porque Câncer, ele é um signo que fala da nossa intuição, daquela voz que fica tentando nos falar alguma coisa, e também como o Sol fala do nosso poder de escolha, da nossa busca de identidade, do nosso contato com o nosso brilho, também escutar a voz da intuição nesse sentido, do que eu quero escolher para a minha vida, né? Câncer, intuição, Sol, poder de escolha, empoderamento, brilho, senso de identidade. Então, que você possa aproveitar esses recursos aí que o estudo da astrologia nos dá para entender melhor o que está se passando nesse período das nossas vidas. E bom eclipse aí pra gente. Uau!